Olá, eu sou Daniela Almeida, sou professora de inglês do Instituto Federal de Sergipe, aluna do doutorado em Educação na UNIT e faço parte do grupo de pesquisa Educação e Sociedade, o GEPS, e essa é mais uma das atividades do GEPS, que é a leitura de alguns capítulos do livro A Palavra Boniteza na Leitura de Mundo de Paulo Freire, organizado por Anita Maria Araújo Freire, popularmente conhecida por Nita Freire, e o Viúva de Paulo Freire. Então, convido vocês a participar dessa atividade com a gente. Os 4 capítulos que nós vamos apresentar são o primeiro, né, Paulo Freire, A Boniteza na Minha Vida, que é da própria Anita Freire. Ela faz uma abertura sobre o livro, apresenta por que ela escolheu esse termo boniteza. O terceiro capítulo, Boniteza como Linguagem da Possibilidade e da Esperança, de Donaldo Macedo, que inclusive foi um autor que dividiu algumas publicações com Paulo Freire. Donaldo também foi tradutor de Paulo Freire. O sexto capítulo, Escola Popular e Democrática na Periferia, quando a boniteza alcança a substantividade, de Itamar Mendes da Silva. Nós escolhemos esse capítulo porque uma das críticas que se faz à pedagogia crítica e aos estudos de Paulo Freire é de que existe pouca aplicabilidade e Itamar Silva, com muita habilidade, nos mostra como ele fez isso no âmbito da gestão escolar. E, por fim, o capítulo 12, sobre a boniteza de ser professor, de Júlio Emílio Diniz Pereira, para a gente discutir um pouquinho sobre esse arquétipo do professor no Brasil. Mas o livro, na verdade, é um livro composto por muito mais capítulos, né? Todos eles são capítulos que valem a pena ser lidos, são 15 capítulos, e nós fizemos a seleção dessa amostragem para que a gente possa instigar vocês e motivar vocês a fazer a leitura do livro como um todo. No primeiro capítulo, né, no capítulo de Nita, Paulo Freire, A Boniteza da Minha Vida, ela define boniteza, né? Então, boniteza tanto quanto denúncia, anúncio, molhados, encharcados, denotam a postura de criatividade, o espírito de inovação, a invenção e a curiosidade epistemológica por parte de Paulo, ao atribuir novos significados aos das palavras que constam dos dicionários e que falamos cotidianamente em nosso país. Então, na obra de Paulo Freire, alguns desses termos eles são utilizados, mas em contextos com significâncias um pouquinho diferentes dessa, né? Então, uma brincadeira que fizemos no grupo de pesquisa é boniteza, né? Que essa palavra é uma palavra tão significativa para mim. O que é boniteza para vocês? Então, nós fizemos na nossa reunião presencial, nós fizemos uma brincadeira com isso, né? E vamos ver que na obra de Paulo Freire, a palavra boniteza vai para além daquilo que é belo, né? Vai para além dessa questão carinhosa, do termo boniteza, esse esa no final, remete a uma coisa gostosa, né? E sim, a boniteza pode também ser um sinônimo de luta na obra de Paulo Freire. Então, dentre esses termos, Anitta escolheu para que ela pudesse basear a escrita desse livro, sugerir que os amigos de Paulo Freire, a gente boa que os acompanhou ao longo da vida, falassem sobre isso dentro de perspectivas diferentes. Nita, ela foi pedagoga, doutora em educação pela PUC, né? Foi professora também na PUC. E aí ela vai dizer que entende boniteza como uma categoria, um conceito freiriano de profunda beleza. Boniteza é uma metáfora de sublimação no sentido de engrandecer, de exaltar o bonito e o sério, metáfora do elegante, do louvável no processo civilizatório, do poético, do fazer com responsabilidade, eficiência e amorosidade. Assim, a palavra boniteza reúne nela mesma compreensões além do bonito, da beleza e da ética. Carrega signos, significados, significações, contemplação, compaixão, desopressão, interesses legítimos, precisão no sentido de carência para planificar-se no templo da grandeza humana, do sublime, do nirvana,
do ato de qualificar o que temporariamente a história e a ciência permitem criar. Então vejam que no olhar de Nita, essa palavra boniteza tem vários significados. E o que se percebe através das leituras dos capítulos? Que autores diferentes, pesquisadores diferentes, eles trouxeram uma dessas concepções ou duas dessas concepções combinadas, e como Paulo Freire faz a utilização dessa palavra boniteza. O que nós gostaríamos de deixar bem marcado aqui, especialmente nesse primeiro capítulo, que é um capítulo escrito por Nita, e que tem toda essa história de amor deles por trás, é essa concepção de amorosidade que a obra de Paulo Freire traz para com o outro, né, para com aquele que convive comigo, e como ela bem colocou na entrevista que a gente pôde ver, para o respeito para com os diferentes, porque nós aprendemos com o diferente. Então, isso é uma postura de amorosidade, tá? Um golinho aqui para a gente passar para o próximo capítulo. No nosso terceiro capítulo, né, na verdade, que é o capítulo escrito por Donaldo Macedo, Boniteza como Linguagem da Possibilidade e da Esperança, cabe ressaltar que Donaldo Macedo ele é professor de Artes Liberais e Educação da Universidade de Massachusetts, em Boston, e foi coautor e tradutor de Paulo Freire, né, em alguns dos seus escritos. Qual é a concepção que Donaldo vai trazer dessa palavra boniteza, né? Então, ele vai dizer que é uma discussão crítica do uso que Freire faz de boniteza como uma expressão de amor, olha aí a palavra amor mais uma vez, tá? Estética, mas também como um ato político, para denunciar todo e qualquer ato opressivo, projetado para negar o direito a vivenciar o que significa plenamente ser humano, aqueles que foram definidos como o outro. Em sua preocupação costumeira por criar espaços pedagógicos para aumentar a conscientização, Freire utilizou feiura, o antônimo de boniteza, para, por um lado, destacar da natureza o dom da humanidade, a boniteza. Então, Donaldo traz aí esse aspecto da obra de Freire, de que o ser humano ele é capaz da boniteza, né? Mas, enquanto ato pedagógico, muitas vezes essa boniteza precisa ser fomentada, especialmente porque vivemos em contextos de feiura, vivemos em contextos de opressão nas mais variadas instâncias da realidade, nos mais diferentes espaços que convivemos, essas relações de poder, muitas vezes elas não estão equilibradas, ou aliás, na maioria das vezes elas não estão equilibradas. E o que fazer diante disso? Qual é a nossa responsabilidade enquanto ser humano diante da observância, né, dessas relações de poder não equitativas, né? Uma outra questão que ele vai trazer é que a boniteza transcende a mera estética conforme ganha relevância política. Então, fica bem marcado nesse capítulo de Donaldo esse aspecto, que é um aspecto também muito forte na obra de Paulo Freire, da luta política por condições de igualdade para todos, né? Liberdade para todos, de um convívio social, que seja um convívio social digno para todos. No tópico que ele vai falar, esvaziamento da emoção em cálculo numérico empírico, Donaldo faz uma reflexão sobre essa dicotomia que existe entre amor e ciência. E aí ele conta, inclusive, uma história de uma visita que Paulo Freire fez a uma universidade americana, e falando sobre amor, né, sobre essa pedagogia da esperança, sobre essa amorosidade no ensino. Ele recebe uma crítica de um professor dizendo que Paulo Freire estava ficando gaga, porque ele agora só falava de amor, né? E por que é que a gente tem por que existe esse mito de que amor e ciência elas não podem caminhar juntos, tá? Há na concepção de ciência essa ideia da objetividade como algo necessário, né? Então, durante a história da epistemologia,
A objetividade foi algo que se quis na época moderna, né? Mas existe mesmo essa objetividade na ciência, né? Quando a gente vai pesquisar um determinado fenômeno, a gente consegue de fato ser objetivo. Então, Donaldo defende de que há inclusive uma subjetividade na defesa dessa objetividade. E o que é que a gente deveria pensar ao invés de colocar esses dois elementos em campos diversos? Que o desafio real é sempre trabalhar rigorosa e zelosamente, buscando maior objetividade. Então, vou dar aqui um exemplo sobre a minha pesquisa, né, que está em andamento. A minha pesquisa é uma pesquisa que nasce da minha realidade como professora no Instituto Federal de Sergipe, de observar um problema, né? Então, a minha pesquisa nasce de algo que para mim é um problema e que eu percebo possibilidades, desafios também, mas que eu percebo possibilidades de mudanças, de melhoria nesses problemas. É claro que ao longo da minha pesquisa, vou tentar ser mais objetiva possível, mas o meu problema já nasce do meu olhar. Então, há sempre algo de subjetivo dentro da nossa pesquisa. Então, o que é que a gente tenta sempre, né? Qual é a sugestão e qual é a reflexão que Donaldo traz? É de que a gente desenvolva a pesquisa, mas desenvolva essa pesquisa buscando uma maior objetividade. E aí ele vai dando alguns exemplos de como a questão do amor na ciência e nos nossos currículos, aí aqui a gente pode fazer um paralelo. Ele fala muito sobre o contexto americano, que é o contexto que ele vive. A gente consegue fazer claramente vários paralelos no contexto brasileiro, né? De como essa ausência do amor faz com que a gente enxergue determinados conceitos ou determinadas situações que são situações inerentes à vida do ser humano de uma forma equivocada. Então, ele vai falar do amor e sexo nos currículos. E ele vai dizer como isso é restritivo e como é redutivo. Né? Então, qualquer professor que já buscou falar sobre sexualidade encontrou teve diversos medos, né? Como é que eu vou abordar isso de uma forma que não seja agressiva para os meus alunos? E o que é ser agressivo para os meus alunos? Como é que eu vou falar de amor? Que amor é esse? Que sexualidade é essa? Qual é a sexualidade possível, né? Então, ele traz, por exemplo, uma fala de Freire sobre a questão da sexualidade como boniteza, né? E aí ele diz assim, a sexualidade como boniteza. A sexualidade é um direito. A sexualidade precisa ser profundamente respeitada, profundamente vivida e também uma espécie de expressão artística. Por isso falei da sexualidade como boniteza, como direito e diria também como dever. Né? Então, é um direito de todos de exercer a sexualidade, mas também é um dever nosso, né, enquanto educadores, falar sobre essa sexualidade. Também nessa perspectiva do amor, Donaldo traz a concepção do racismo, né? E aí a gente já sai do amor. Veja que no primeiro capítulo a gente falou do amor na perspectiva de Nita, né? Essa relação linda que eles viveram. Donaldo traz um pouco desse conceito de amor para a sexualidade, mas o amor com o outro, ele vai muito além da sexualidade, né? Com o diferente, ele vai muito além da sexualidade. E aí ele traz também a crítica, né, e a reflexão da questão do racismo, né? Então ele fala sobre o racismo e a zona de conforto de alunos brancos. E aí ele traz eu achei fantástica esse termo que ele utilizou de colonialistas de esquerda, né? Quantas vezes, diante de uma situação de opressão, para não sair da zona de conforto, a gente se cala. E aqui eu falo como uma perspectiva de uma mulher um pouco branca, né, para os padrões brasileiros. Então, onde é que está a ação? Por que ele fala, traz esse termo de colonialistas de esquerda? Porque há muitas vezes um discurso que é um discurso bonito, mas no momento da ação, essa ação não existe. E a boniteza, ela está também na ação, no agir socialmente. Então, a reflexão crítica que gera mais consciência através da conscientização deve ser sempre seguida de uma ação.
E aí aqui eu trouxe não sei se vocês conhecem, né, esse seriado, que é um seriado chamado The Chair. Coincidentemente, é um seriado que fala sobre uma mulher asiática que assume o departamento de letras de uma universidade americana, e dentro desse contexto, essas relações de racismo, diferenças de classe, diferenças de sexo, né, homem e mulher, são colocados em prova. Então, há uma situação, por exemplo, que essa chefe, ela quer oferecer o cargo de professora. Eita, o cachorro, ó a vida real acontecendo, né? Ela quer trazer essa colega dela, que é uma colega muito competente e negra, para o quadro de professores que tem estabilidade, né? E quando ela vai conversar com o chefe dela, com o reitor diz assim: mas por que trazê-la para o quadro de professores efetivos, né? Nós já preenchemos a cota, você já é a cota. Então, como muitas vezes o discurso ele é apenas um discurso e ele preenche uma lacuna de cumprir com uma regra, de cumprir com uma lei, mas que ainda não é algo real dentro do pensamento das pessoas, de a gente realmente ter esse respeito às diferenças, para além dessas questões de cota, para além da obrigatoriedade legal. Então, é um discurso esvaziado, muitas vezes, de uma instituição dizer que tem como chefe uma mulher e uma mulher asiática. Né? Esvaziado em que sentido? Esvaziado no sentido de que muitas vezes isso é meramente uma propaganda. E que, enquanto educadores, nós temos que estar atentos a essa boniteza da luta. Né? Qual é a nossa. Como é que nós, enquanto educadores, estamos agindo moral e politicamente, aceitando determinadas situações que se apresentam para nós, né? E aí é um convite também a vocês de assistir a série e ver como essa mulher incrível conseguiu ressignificar essa situação, que é uma situação a partir do contexto americano, mas que, como eu já falei, a gente pode ver isso claramente dentro do contexto brasileiro. E aí, já caminhando para o finalzinho do capítulo dele, ele vai falar sobre a boniteza como parte integral da conscientização. Então, para Freire, a boniteza é um momento mágico no processo de conscientização em que a pessoa percebe a inviabilidade da dicotomia cognição e emoção, quando se experiencia a libertação e o empoderamento verdadeiro. Então, o que é que ele defende? Né? De que a gente não consegue, essa dicotomia ela não existe. Né? Os nossos interesses de pesquisa, os nossos interesses de melhorar a nossa vida, né? Fazer como alguns filósofos chamam de buscar a vida boa, parte sempre das nossas emoções, da nossa subjetividade. Então, é uma libertação quando a gente observa que esses dois campos eles não precisam estar em campos opostos. A boniteza surge com força total quando, no processo de conscientização, a pessoa reconhece a feiura da desumanidade daqueles que consideram outros seres humanos como sub-humanos. Né? Então, o que estamos fazendo ainda, né, no nosso século com as mulheres, com os negros, com pessoas de classes sociais diferentes, né? O que estamos fazendo, como estamos assistindo a isso? Acho que o grande convite de Donaldo nesse livro nos colocar enquanto cidadão que eu sou uma cidadã que estou fazendo o quê para a modificação desse contexto social que se apresenta ainda de forma desigual. A boniteza é, acima de tudo, uma postura ética, um ato político que pode ser disparado até pela feiura. Né? Então, quando eu vejo algo que não é algo ético, que não é algo digno, isso deve acionar a boniteza que existe dentro de mim enquanto ser humano. Então, isso faz parte aí da formação integral. Enquanto educadores, enquanto pesquisadores, também temos essa obrigação de estar fomentando essa consciência integral
por parte dos nossos estudantes e dos nossos leitores, dos nossos interlocutores. Entendendo a noção de boniteza na conscientização de Paulo Freire, Donaldo vai dizer que no cerne da conscientização, então, está o desejo de dar vida ao direito do estudante a ter voz. E aqui eu fiz um grifo pessoal, né? Voz, falar, poder se expressar dentro da sua individualidade. Expressa por meio de vocábulos rigorosamente selecionados que vão possibilitar a criação de estruturas pedagógicas que impulsionam as vozes submersas dos estudantes a emergirem. Usualmente, isso significa a reconquista pelos oprimidos de suas próprias palavras, como um processo de recuperar a voz que vai lhes permitir falar as suas palavras, engajar-se em sua própria identidade, tomar as rédeas do seu destino e, como ele dizia frequentemente, tomar a história em suas próprias mãos. Então, cabe a nós criar situações pedagógicas de permitir que esses diversos estudantes eles consigam se expressar, né? Eles precisam reconquistar esse que é um direito deles de se posicionarem acerca das coisas da vida, acerca dos processos educacionais, né? Então, é também nossa função fazer isso. O texto de Itamar Silva, né? Itamar da Silva, Escola Popular e Democrática na Periferia, quando a boniteza alcança a substantividade, é um texto fantástico, porque, como eu disse anteriormente, existe essa crítica, né, de que, nossa, é muito bonito, né, mas entre a teoria e a prática existe uma lacuna muito grande. E o que Itamar vai trazer, a concepção dele, é de que assim, não é fácil, nunca será fácil. Inclusive porque, para que a gente possa, de verdade, de fato, viver em democracia, a gente precisa respeitar o direito dos diferentes de ter diferentes ideias, e dentro dessa democracia, nós precisamos chegar a uma forma de convivência social em que haja um acordo. Né? Vamos ter ideias diferentes, mas de que forma nós vamos dialogar e quais serão as decisões que nós vamos tomar coletivamente, apesar dessas diferentes ideias. Então, vou trazer alguns exemplos, né, que ele traz no capítulo dele, de como essas diferentes ideias e de como essas concepções elas precisaram dessa relação teoria-prática, uma coisa imbrincada com a outra, e muitas vezes o que se faz no início precisa ser retomado, outras vezes não, às vezes é só um medo que nós temos de agir de uma determinada forma, porque estamos acostumados a ver as coisas como elas são nesse momento. Então, é também um convite, Itamar faz esse convite, a gente sair um pouco, né, dessa opressão desse momento, o que a gente está vendo no momento dessa normatização, e ousar o diferente, né? É claro que existem todos os riscos de ousar o diferente, mas que muitas vezes nós vamos encontrar a solução justamente nesse diferente. O professor Itamar, ele é formado em pedagogia, é também doutor em educação e professor da UFES, e ele é ex-diretor de uma escola em São Bernardo do Campo. Então, essa experiência que ele relata é uma experiência de quando ele foi diretor nessa escola, que era uma escola de periferia. Para Itamar, o conceito de boniteza em Freire supera o aspecto estético e compreende um compromisso ético a favor da educação do povo. Então, aqui a gente já saímos um pouco desse contexto da amorosidade nesse capítulo, né? E a gente vai ver esse conceito de boniteza mais localizado e mais empregado na questão educacional, especificamente falando na questão da educação pública brasileira. Mas toda essa ideia de amorosidade, né, de ver o outro, também vai estar expressa aqui. Então, a educação e o amor, eles não precisam estar em lugares diferentes, né? A gente tem muito essa ideia da educação como algo disciplinador, mas mesmo essa disciplina, que em alguns momentos a gente precisa pregar a disciplina, ela também é uma disciplina pela amorosidade, ou através da amorosidade.
Então, a boniteza da construção da escola pública popular e democrática requer coerência teórica e prática em toda a estrutura, do portão da escola ao gabinete do secretário. Ética e estética se encontram e caminham de mãos dadas para que a boniteza também seja substantiva. E eu gosto demais dessa ideia dele de substantivo, para a gente sair um pouco do campo da teoria, que é importante, né? Mas entendo de onde vem essa crítica e onde está a aplicabilidade disso. Itamar vai trazer como ele conseguiu aplicar com algumas dificuldades nesse momento em que ele era gestor. Então, a boniteza em Freire é sinônimo de boas ações e de boas práticas, ações intencionais de sujeitos agentes. Aqui a gente também consegue perceber um link direto com o texto de Donaldo Macedo. Né? Então, onde estão essas ações? Era a grande pergunta de Donaldo, né? Enquanto pesquisadores, enquanto educadores, enquanto seres humanos, onde é que estão as nossas ações, né? E Itamar vai trazer essa coisa assim, essa ação ela precisa ser intencional, somos sujeitos agentes. No subitem acolher como queremos ser acolhidos, imperativo ético para a democratização, para a escola democrática, ele traz uma frase que me ressoa em mim, do ponto de vista pessoal. Né? O que ele vai dizer? Assim, qual era o princípio dele dentro da escola, né? Enquanto gestor dessa escola pública? Cuidar para que todos sejam atendidos nessa escola como gostaria que seus próprios filhos, suas próprias filhas o fossem. É um padrão de qualidade de fácil entendimento para todo mundo. Então vejam aqui, de novo, essa concepção de amorosidade. Né? O amor que eu tenho pelo meu filho, o ideal de educação que eu tenho para o meu filho, ele não pode ser diferente daquilo que eu coloco em prática na minha realidade enquanto educador, enquanto gestor, enquanto porteiro da escola, enquanto secretário. Né? Se eu quero mais oportunidades para o meu filho, eu também preciso lutar por mais oportunidades para os meus estudantes, né? Para a minha clientela. E aí, a primeira coisa que ele notou era que as crianças, quando chegavam na escola, elas ficavam soltas. Os pais, muitas vezes, não tinham contato com os professores, às vezes queriam conversar com esses professores sobre uma situação específica da criança e não tinham oportunidade porque os professores não estavam em sala de aula. Então, a primeira coisa que ele cuidou foi das mudanças no acolhimento. E aí, essas mudanças no acolhimento, inclusive, precisaram partir dele, de estar presente nesses momentos de chegada e de saída, e de ele também como esse exemplo. Então, as crianças elas passaram a chegar na escola e elas tinham para onde ir, os pais passaram a ter contato com, com, com com os professores, para que essa união família-escola trouxesse também um poder de reivindicação maior. Né? Então, é importante destacar, e aí uma outra coisa que ele traz, para além da questão da emocional, da chegada na escola, né? E eu sempre penso assim, poxa, esse momento de chegar na escola, ele é tão significativo, porque muitas vezes, se a gente chega e não é bem recebido, a gente não quer ficar lá. Então, como a gente acolhe esses alunos pode trazer uma diferença enorme no processo educativo. Como a gente acolhe esses pais, os professores também, como a gente acolhe esses pais pode trazer uma diferença enorme nos valores que eles têm, na ideia que que ele tem daquela escola. Os pais também precisam querer estar na escola, porque essa união família-escola ela tem uma potência muito grande. E, para além disso, ele fala da questão que é algo que é da preocupação de Paulo Freire, na obra de Paulo Freire, inclusive na atuação de Freire enquanto secretário de Educação, de que a infraestrutura ela é importante nesse processo. Né? Então, é importante destacar que a infraestrutura não é o fim, mas o meio para a materialização da boniteza no trabalho pedagógico desenvolvido, cujo reconhecimento comunitário pressupõe a constatação de que seus filhos e filhas estão bem, aprendendo, sendo respeitados e cuidados na escola. Então, a gente tem uma escola pintada, uma escola limpa,
uma escola com todos os materiais necessários, é algo também muito importante e é algo que nós precisamos reivindicar, mas não é só isso, né? É um espaço que se torna agradável aos olhos, para que também seja agradável emocionalmente, um lugar que a gente queira estar lá. Construir a escola, no item construir a escola democrática em parceria, para além da reunião de pais e mães, Itamar relata como a boniteza da construção coletiva faz da escola um espaço vivo e criativo de aprender e de ensinar referência na comunidade. Então, ele criou estratégias de ter reuniões de pais e mães, em que os pais e mães eles tivessem aquela voz que Donaldo fala lá no capítulo dele, que precisa ser reconquistada. Enquanto pais e mães, eles têm todo o direito de falar, de expressar o que para eles deveria ser, deveria estar dentro do processo de formação dos filhos deles. Então, a reunião de pais e mães dessa escola deixou de ser um lugar que apenas os professores apresentam, mas passou a ser um espaço de fato em que as pessoas elas tinham a oportunidade de falar, e ele vai relatando como isso foi acontecendo de forma, não é uma mudança que acontece de uma hora para outra, é uma mudança que ela é processual, né? E que a gente também precisa ter paciência para implementar e a paciência para caminhar, né? Para fazer esse processo se desenvolver. Sujeitos agentes do conhecimento quando o currículo se torna uma produção coletiva. Então, da mesma forma, registros descritivos e reflexivos compartilhados pelos professores começaram a fazer parte da formação permanente. Então, do mesmo jeito que existiam as reuniões com os pais passaram a estar presentes na escola, os professores eles passaram a ter momentos, esses momentos dentro da carga horária deles, com horários bem marcados, em que eles traziam para as reuniões, descreviam fenômenos que aconteciam nas salas de aula e refletiam sobre isso de forma coletiva, com outros professores que já podem ter tido aquela experiência, já podem ter passado por aquela mesma situação, que tem sempre uma ideia, uma contribuição para dar e que muitas vezes nos fortalece enquanto docentes, porque às vezes a gente até tem uma ideia, mas a gente não tem coragem porque a gente se sente sozinho. Então, nesses momentos de produção coletiva, é um momento não só de reflexão, né, que é um momento importante, mas também é um momento de fortalecimento. Estamos juntos enquanto docentes, enquanto educadores. Estamos juntos com o diretor da escola, estamos juntos com os pais dos alunos, né? Tudo isso faz muita diferença. E aí ele relata uma situação da fila e do desperdício de comida que acontecia na escola. Então, numa dessas reuniões, houve esse questionamento de que os alunos eles estavam muito saindo da sala de aula de uma forma muito desorganizada. O que fazer para organizar isso? Vamos fazer fila. Mas fila? Por que fila? Então, houve esse questionamento. E se a gente conversar com esses alunos sobre a importância de eles se organizarem, de eles saírem de forma mais ordenada por eles mesmos, né? Eles entendem para que serve a fila. Por que a gente faz uma fila? Então, saiu dessa coisa da ação repetitiva, do que é fazer uma fila, para a reflexão do porquê fazer uma fila, e aí a proposta de tentar não fazer essa fila. Ele relata que isso trouxe muita angústia, né? E as reflexões, elas foram reflexões no sentido de não vai dar certo, mas ao mesmo tempo, coletivamente, eles optaram por não fazer a fila e mostrar àqueles alunos que a fila ela tem uma função social, qual é a função social, e a gente pode cumprir essa função social de outras formas. E pelo relato dele, essa mudança de comportamento foi uma mudança que funcionou, né? Os alunos compreenderam quais eram os perigos e os motivos pelos quais eles precisavam antes e não precisariam mais fazer uma fila. Uma outra situação que foi relatada foi sobre a questão do desperdício de comida. Então, resolveu-se, num determinado momento, ao invés de a gente ter aquele buffet tradicional, em que as professoras, elas
as merendeiras, elas servem ali aquela quantidade padrão para todo mundo, né? De colocar ali no prato uma colher daquelas grandes de arroz. Vou dar o exemplo do arroz, né? Mas tem crianças que não comem aquela quantidade. E aí havia muito desperdício nos pratos. Então, eles resolveram testar a possibilidade de colocar comida nas mesas para que os próprios alunos se servissem e, daquela forma, eles se servissem na quantidade que eles precisavam, que eles desejavam naquele momento. E também houve muito medo, muita angústia de fazer, de implementar isso, porque será que os alunos de fato será que eles não vão desperdiçar ainda mais, porque eles estão livres, né? Mas quando isso faz parte de um movimento educacional, também as razões explicitadas para os alunos fizeram com que os próprios alunos tivessem consciência de que eles estavam livres para colocar a quantidade que eles tinham necessidade, mas que aquela quantidade ela não podia ser desperdiçada. E, para surpresa da escola, eles conseguiram, de fato, economizar muito mais do que eles diminuíram o desperdício de uma forma que eles não imaginavam como seria esse reflexo. E aí, Itamar traz assim, que a boniteza do processo coletivo de ensinar e de aprender a partir da problematização do real vivido não tem não tem precedentes, né? Então, Paulo Freire fala muito sobre isso, né? Da pesquisação, de que o ensino ele não pode se dar distante da pesquisa e a gente vai construindo isso à medida que a gente vai vivenciando, né? Então, a teoria e a prática, elas não só podem, como o Itamar está colocando aqui no texto dele, na experiência dele, como ela de fato deve existir dentro do contexto educacional. Né? E no subtópico que ele vai trazer, né, de sujeitos agentes do conhecimento, quando o currículo se torna produção coletiva, né, ele vai sintetizando essas experiências, dizendo que a boniteza da escola pública, popular e democrática se efetiva com a assunção de todos, indistintamente, como sujeitos agentes dessa construção. Então, só para pensar nessas situações que relatamos até agora, né? Então, quando a gente pensa no acolhimento, é de fato como ele construiu, como ele falou, da porta da escola, do porteiro, até o secretário, porque acontece na porta da escola. Quando a gente traz a questão das filas, são alunos e professores juntos, tomando novas ações. Quando a gente fala da questão do desperdício de comida, então a gente está trazendo também para esse contexto escolar, para esse contexto educacional, as cozinheiras, as merendeiras, né? Então, todos somos sujeitos, agentes dessa construção, isso precisa estar muito presente dentro da escola. A radicalidade democrática contém riscos, conflitos e contradições, e nessa tentativa, né, de agir, refletir e agir, é claro que vão existir situações em que a gente vai precisar voltar para o que era antes, né? Mas é uma reflexão que se faz a partir da ação mesmo, né? Se a gente tem um problema, precisa resolver esse problema, então a gente vai testar ali, e aí falando de um ponto de vista mais acadêmico, as possíveis hipóteses, né? E nem sempre essas hipóteses elas vão se efetivar. Então, há um risco na radicalidade democrática, mas ela é necessária e ela é possível. A educação transborda o espaço escolar e chega às casas, alterando a cultura. Nessa situação da merenda escolar, ele começou a ouvir relatos de pais e mães que diziam que, a partir dessa mudança na escola, as crianças elas também não queriam mais ser servidas, elas queriam ter acesso à comida, colocar a porção dela no prato, né? E algumas mães trouxeram isso como muito positivo, porque eu sou mãe, né? E pensando nesse meu papel enquanto mãe, quantas vezes a gente não acredita que o nosso filho ele é capaz de colocar no prato a quantidade dele sem fazer sujeira, sem desperdiçar? Então, foi uma mudança que começou na escola e que acabou repercutindo em casa, né? A gente acaba educando dentro dessa perspectiva, mesmo quando o pai e a mãe não estavam presentes nessa decisão, a gente acaba trazendo essa formação para a família, né? Sai da escola e vai invade a casa. E que bom,
né? Que bom, uma alteração positiva de cultura no sentido de dar também independência a essas crianças. Nessa situação, ele também traz que alguns pais foram para a escola com medo das crianças se cortarem, de não utilizarem os utensílios corretamente, e tudo isso foi mediado, imagino eu, né, enquanto professora, que não de uma forma tão simples, mas foi mediado, porque havia uma intencionalidade por trás dessa ação, como ele disse lá no comecinho, né? A construção da educação pública popular e democrática faz, se estou convicto, se a escola se caracteriza como um polo produtor e irradiador de cultura, em que o povo, sem distinção de qualquer natureza, é acolhido e reconhecido como sujeito agente, com o direito a conhecer e produzir conhecimento. Então, essa citação, para mim, eu acho que sintetiza muito do que ele traz, né, dos relatos que ele traz, das vivências que ele teve dentro dessa escola enquanto gestor a partir de um olhar da pedagogia crítica, né, de trazer todo mundo para a formação desse currículo e mais ainda, né, além da questão do conhecimento, produzir um conhecimento que sai da escola. É uma mudança de cultura que sai da escola e aos pouquinhos, mais uma vez, não é uma mudança que acontece de uma hora para outra, é um processo que vai alterando a comunidade, a cultura como um todo. Para finalizar, né, o último capítulo que nós escolhemos foi o capítulo de Júlio Emílio Diniz Pereira, sobre a boniteza de ser professor, e que traz muito dessa identidade do professor no contexto brasileiro, né? Quem quer ser professor? E aí eu tenho feito muito essa pergunta, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2023. Quem quer ser professor em 2023? Né? Por que quer ser professor? Por que não quer ser professor? Tá? Então, o professor Júlio, ele é licenciado em Ciências Biológicas, doutor em Educação e professor na UFMG. E o primeiro relato dele, nesse texto, que me traz, assim, inclusive me traz algumas memórias, porque vivenciei processos parecidos, não só na minha família, como nas instituições de ensino pelas quais eu passei, de que quando uma pessoa sabe, se identifica com a docência e ela quer ser professor, muitas vezes ela é questionada, porque existe todo um contexto, né? E aqui, infelizmente, eu não posso dizer que é uma mítica, né? Como eu falei lá na questão da distinção entre ciência e amor, né? Entre ciência e subjetividade. Não posso dizer que é uma mítica. Mas existe todo um contexto que faz com que a profissão do professor seja uma profissão não tão agradável do ponto de vista financeiro, mas não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das rotinas e também das cobranças sociais que são feitas. Então, a primeira coisa que ele traz que me chama muita atenção é de que ele diz assim: não lembro exatamente quando disse para meus pais que eu queria ser professor da educação básica. Porém, recordo bem as expressões de preocupação. Na opinião deles, seria um desperdício enorme eu me tornar professor da educação básica. Para eles, eu deveria fazer algo melhor, um curso de medicina, de direito ou de engenharia. Então, melhor por quê? Para quem? Em que contexto? Tá? Então, essa é uma reflexão que a escolha desse capítulo tem a ver com essa reflexão do que é, da ideia que nós temos do que é ser professor no Brasil e também da realidade. Né? O que, é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Na formação acadêmica, o professor Júlio, que é formado em ciências biológicas, ele optou pela parte da licenciatura. E não só os pais dele mostraram preocupação, mas também os professores dele, quando viram que ele tinha um potencial para ser um excelente pesquisador, um excelente cientista biológico, começaram a questionar: mas por que você vai para a licenciatura? Você tem um futuro promissor aqui. E como era um desejo pessoal dele, ele permaneceu. E depois da experiência de ser
professor do ProEja, né? Ele teve a certeza de que ele gostaria de ser professor mesmo, de que a licenciatura realmente era aquilo que o faria um profissional realizado do ponto de vista pessoal. Para ele, os professores do ProEja ensinaram a boniteza de ser professor. E o que é que ele traz como a boniteza de ser professor? É a boniteza da troca. Né? Enquanto professor, você muitas vezes pensa que vai ensinar e a gente aprende muito mais. Isso em turmas do ProEja, quem já teve essa oportunidade sabe que aqueles alunos eles trazem um conhecimento de mundo e um conhecimento de vida que a gente ainda, eu, né, precisaria de uma caminhada para descobrir determinadas coisas que eles já trazem com tanta simplicidade, com tanta naturalidade. E aí uma outra coisa que ele, uma outra reflexão que ele traz é, entretanto, o fato de que o professor supostamente sabe e que o estudante supostamente não sabe, não impede o professor de aprender durante o processo de ensinar. E o estudante de ensinar o processo de aprender. Isso é muito freiriano, né? Então, a gente, à medida que a gente ensina, estamos aí não existe essa ideia de que somente o professor ensina, né? À medida que o professor vai ensinando, ele vai aprendendo. Isso é uma coisa que, uma das falas de Freire que mais me motivam a permanecer dentro dessa perspectiva. Então, a boniteza do processo é exatamente esta possibilidade de reaprender, de trocar. Essa é a essência da educação democrática. E aí, qual é o grande problema, né? E uma das coisas que ele traz como porquê da gente ter essa concepção educacional, essa concepção, essa imagem do professor tão negativa, né? Querer ser professor é uma coisa que preocupa nossos pais, que são as pessoas que têm mais amorosidade para com a gente, né? E qual é o outro aspecto disso, né? Muitas vezes eu percebo que assim, eu tenho muitos colegas que se desmotivam, né? Salários baixos, condições de vida muito desgastantes, uma carga horária muito extensa. Alguns professores e professoras competentes e comprometidos estão deixando o magistério em razão dessas condições. Então, eu fiz letras, inglês, e eu tenho muitos colegas que, depois de um tempo na docência, optaram por fazer uma segunda graduação, e hoje atuam nessa segunda graduação. Não porque eles não eram bons professores, né? Mas que, mesmo sendo excelentes professores, eles não tinham as condições financeiras e as condições de rotina mesmo, né? De prática docente, que eles desejariam para ter uma vida boa, né? E aí voltamos aí à ideia da filosofia. Por outro lado, aqueles que permanecem, né, falam sobre a boniteza do magistério de contribuir com a formação humana de seres humanos e, ao nos tornarmos melhores seres humanos, contribuir com a construção de um mundo melhor, mais justo, mais humano e mais fraterno. Ou, para terminar, como bem escreveu Paulo Freire, quanto melhor a educação trabalhar os indivíduos, quanto melhor fizer seu coração um coração sadio, amoroso, tanto mais um indivíduo cheio de boniteza fará o mundo feio virar bonito. Né? Então, ele inclusive fala sobre que ele mesmo, depois de algum tempo na educação básica, ele buscou e almejou o ensino superior porque era uma possibilidade de permanecer dentro da boniteza do magistério, mas com melhores condições de trabalho, né? Com uma melhor remuneração. Afinal de contas, no ensino superior, a gente tem uma carga horária um pouco menor, a remuneração é um pouco maior por essa carga horária. Então, equilibra-se mais essa relação, né? Que tem essa coisa que fala, professor por amor. Gente, amor é lindo, mas a gente precisa também, se estamos lutando para os outros, por um mundo digno e justo, precisamos lutar para nós mesmos, por esse mesmo mundo digno e justo, né? Por uma condição digna de vivência, não de sobrevivência. Então, ele mesmo fala de que houve um momento que, para permanecer nessa boniteza do magistério, ele precisou optar por ir para o ensino superior, porque ele percebia que no ensino superior ele era melhor remunerado, ele tinha uma condição de vida
mais agradável, porque ele podia ter mais tempo, inclusive para pesquisa, que foi aquilo que no começo da vida acadêmica dele, né, ele foi questionado, por que não ser um bom pesquisador? E aí, com isso, né, com essa linda frase de Freire, termina aqui a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aqui a nossa página do GEPS, porque é uma das nossas rotinas fazer leituras sobre textos das mais variadas autorias e que se relacionam com as nossas pesquisas. Muito obrigada. Espero que agora você entenda um pouquinho melhor sobre os sentidos de boniteza e que, diante das feiuras que se apresentarem aí na vida para vocês, que vocês consigam ainda resgatar, né, esse aspecto humano, que é o aspecto humano da boniteza para Paulo Freire, não só como algo de amorosidade, né, de beleza, de estética, mas também como algo de luta para uma vida justa, digna e agradável para todos. Então, beijinho, até a próxima.